Olá, queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Silmara e eu sou professora da Escola José Augusto Ribeiro. E eu vim aqui hoje falar de um tema super especial da cultura brasileira, tá? Que é a Semana da Arte Moderna. Vocês, lógico que já devem ter ouvido falar dessa semana. Então, essa semana foi uma semana muito importante artisticamente, na literatura. Vocês vão entender um pouquinho depois que eu fizer essa breve explicação para vocês. Tá legal? Vamos lá. A Semana da Arte Moderna aconteceu em 1922. Quando fala dessa data, o que vocês lembram? 1822 foi o ano da independência do Brasil. Então, 1922 foram 100 anos da independência do Brasil. E qual foi o objetivo da Semana da Arte Moderna? Vocês certamente também já ouviram falar das vanguardas artísticas, do cubismo, surrealismo e outras vanguardas artísticas vindas lá da europeia. Essas vanguardas certamente influenciavam na arte, na literatura, né? Aqui no Brasil e em todo o mundo, não só no Brasil. E a Semana da Arte Moderna foi uma semana que várias pessoas se reuniram, né? Pessoas ligadas à arte, ligadas à literatura, para fazer um encontro que foi no Teatro Municipal de São Paulo, um lugar maravilhoso. Certamente, esse lugar foi alugado por alguém, né, que tinha dinheiro na época, né, e que deu essa oportunidade para fazer esse encontro. E essa semana não foi uma semana, foram 3 dias onde as pessoas se encontravam. Eram lidos textos literários, tinha recitais, né, de poesias, tinha roda de conversa, exposições de arte. E qual o objetivo foi? O objetivo foi romper com o academicismo, com essa arte ou com essa literatura formal e fazer uma literatura, uma arte mais livre. Então, o objetivo foi mostrar que o Brasil podia ter sua própria arte, podia mostrar como era realmente, né? As pessoas que escreviam podiam ter mais liberdade de expressão, as pessoas que pintavam, que faziam esculturas, poderiam ter mais liberdade de se expressar, sem ficar presas a tantas regras. Claro que quando a gente olha uma obra de um modernista, que isso foi na época que começou o modernismo, né? Não foi propriamente essa semana que iniciou, já estava sendo iniciado, né? Quando a gente vê algumas obras, a gente reconhece alguns traços acadêmicos, né? A gente reconhece algumas perspectivas, alguma relação com o cubismo, por exemplo, quando a gente vê uma obra de Anita Malfatti, de Di Cavalcanti. Então, a gente vê ainda resquícios dessas vanguardas artísticas, mas nós tivemos mais liberdade para se expressar, né? Lembra das obras da Tarsila do Amaral? Olha que bacana, que ela expressa o trabalhador brasileiro, né, a história do Brasil. Então, gente, foi uma semana importantíssima. A Dona Rita vai estar falando um pouco sobre a Semana da Arte Moderna, focada na literatura, que vocês vão poder ouvir. E não se esqueçam, Semana da Arte Moderna é tema de vestibular, é tema de Enem, né? É tema de muitos concursos, né? Até hoje, os concursos, até que eu presto, né? Para poder dar aula, né? Que eu prestei, ou várias pessoas participam, caem esse tema. O ETEC exige esse tema, então não se esqueçam.
E aí, olha só, uma coisa que eu até tinha me esquecido, mas é muito importante. Essa semana causou um espanto em muitas pessoas. A Anitta Malfatti, por exemplo, ela tinha, há uns anos atrás, ela tinha feito já uma exposição. Monteiro Lobato foi uma pessoa que até escreveu algo fortíssimo sobre ela, criticando o estilo da arte dela, né? Ele participou também da Semana da Arte Moderna e ele continuou criticando. Então, teve uma parte que aplaudiu, um público que aplaudiu e outro que vaiou. E as pessoas que estavam participando e querendo essa ruptura artística e literária, elas ficaram felizes, porque realmente era para impactar. Realmente o intuito era para as pessoas refletirem. O Brasil pode mostrar a arte tipicamente brasileira. Nós podemos mostrar como o povo vive. Nós podemos mostrar as cores, né, que o Brasil tem. Nós podemos mostrar a pobreza também, a parte onde as pessoas vivem, que precisam, né, que vivem de modo bem cruel, também pode ser mostrado, tá? Então, é uma liberdade de expressão, tá bom? E hoje a gente está livre para criar, né? Então, foi através disso, esse boom aí, que hoje nós podemos produzir arte. Nós podemos pintar, nós podemos fazer esculturas, nós podemos escrever da forma que a gente quiser. E a pessoa, passando uma mensagem, né? Com certeza tem que ter um intuito. Uma obra de arte não é qualquer coisa, né? Ah, então isso aí é uma obra de arte? Não, ela teve um intuito. E esse intuito é comunicar. E para a gente entender essa comunicação, a gente precisa de muitos conhecimentos, né? Para a gente ligar com essa obra de arte e realmente fazer a leitura, uma leitura que seja legal, né? Que a gente entenda, tá bom? Ou que nos faça refletir. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, saudades de vocês. Oi galerinha, professora Rita na área, tudo bem? Seguinte, depois dessa super explicação que a Prosilmara deu pra gente sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, vou falar um pouquinho pra vocês de literatura. Não especificamente da literatura na Semana da Arte Moderna, mas do movimento literário que aconteceu a partir dessa semana, o chamado modernismo brasileiro. E por que eu vou falar tudo isso? Porque vocês lembram lá no primeiro vídeo que a gente fez sobre o centenário da Clarice Lispector, a gente combinou de trazer para vocês um pouquinho da contextualização, né, de como, sob que condições a Clarice escrevia. E é disso que nós vamos falar agora, tudo bem? Espero que vocês curtam. Então vamos lá. A Silmara contou pra gente que a semana de 22 aconteceu propositalmente em 22 por conta do quê? Dos 100 anos da independência. E aí, essas pessoas, esses grandes artistas falaram, se a gente é independente, por que a gente ainda carrega, né, nas nossas artes, nosso país é livre, olha tudo que a gente tem, a gente ainda carrega resquícios, a gente ainda traz, né, Portugal como a nossa cultura. Não, vamos fazer uma cultura brasileira. E aí teve a semana de 22, como a Silmara falou, grandes artistas se apresentaram, né, como vocês viram com ela. E aí começou o modernismo na literatura. Uma verdade, né, pra gente datar bem direitinho, o modernismo começou um pouco antes, a primeira fase do modernismo, que já veio com uma ruptura, né, dessa questão em relação à literatura vinda de Portugal, que era o que a gente consumia na época. E o modernismo teve 3 fases. A primeira fase foi essa mesmo, de revolução. Então tinha texto que era escrito sem pontuação, eles começaram a escrever os poetas com versos livres. Então assim, para mostrar o diferente mesmo, né? Como a Silmara falou nas outras artes também, inclusive na música. Então aconteceu essa primeira fase, uma ruptura geral.
A segunda fase, o povo começou a ficar mais tranquilo, mais calmo. Então assim, e teve uma supervalorização do que é nosso, do nacional, uma fase mais regionalista, sabe, de amor, né, e mostrando o que a gente tinha. Então a prosa, né, que não é poema, é escrito em prosa, né, foi feita para mostrar o regionalismo, as coisas da nossa terra, né, o que o Brasil tinha para mostrar, a nossa cultura. Então essa foi a segunda fase. Aí a terceira fase do modernismo, que começou em 1945. Por que eu tô dando essa data? Porque a gente agora vai falar um pouquinho da Clarice mais especificamente, tá? Alguns livros vocês vão achar que de repente foi até 1960, outros livros até 1980. Então assim, não é tão distante do que a gente viveu, né? É muito novo, é muito recente. Embora para vocês que são novinhos não pareça, né? Mas é muito recente. E aí entra a nossa querida Clarice Lispector, homenageada, né, do nosso canal. A Clarice entra na terceira fase e ela faz aquela literatura intimista, né, voltada para as questões psicológicas. Ela fala do dia a dia, mas tem um enfoque muito grande no interno, no sentimento, nas coisas como ela via, né, no como ela sentia o mundo. Então a literatura da Clarice é considerada modernista, é considerada da terceira geração modernista por conta disso, por ser intimista. E aí, o que tem a ver com tudo isso, né? Ah, Rita, nós estamos em 2020, a tal da Clarice está fazendo 100 anos, né? Ela não é viva, mas que ela nasceu, vai fazer 100 anos em dezembro. E aí, o que a gente tem de herança disso tudo? Então, meu povo, só para terminar, é disso que a gente pode falar um pouquinho também. Não vou, né, me prolongar muito, mas assim, a gente só pode, a Silmara falou lá no vídeo dela também, que a gente só pode viver o que a gente está vivendo hoje graças a esse movimento. Então a gente tem a liberdade que a gente tem de criação, de escrita, da arte geral no Brasil. A gente tem a nossa arte hoje porque nós tivemos esses artistas e porque Clarice é uma grande influência, é um grande modelo, né? Ninguém copia, consegue copiar porque a linguagem de escrita é muito própria, né, de cada indivíduo. Mas a Clarice deixa uma herança pra gente, não só com as obras dela, mas também com o modo como ele escrevia, o pensar, sabe, o raciocínio, o fluxo de consciência que eles falam. O que é fluxo de consciência? É pensar e escrever, sabe, botar no papel e deixar aí. Então é disso que nós, né, eu queria apresentar um pouquinho para vocês. Eu espero que vocês gostem, que aprendam. E lembrem-se, como a Silmara falou, a Semana de Arte Moderna e o modernismo, ele está presente em tudo que a gente, todas as provas externas que vocês forem fazer, TEC, ENEM, mais pra frente, vestibulares, concursos públicos. Então assim, a gente trouxe uma pincelada e caso vocês queiram se aprofundar mais, estamos à disposição, tudo bem? Beijo grande, abraço saudoso e lembre-se, quinta-feira é dia de Clarice faz 100. Até mais, pessoal!